O universo cinematográfico da Marvel, ao longo de todos esses anos, nos apresentou vários heróis e vilões que são usuários de magia, magos, bruxas, entidades malignas, deuses e muitos outros, ou seja, nos apresentaram uma gama variada de diferentes magias, e nesse vídeo eu resolvi relembrar com vocês cada um dos usuários de magia que já apareceram no UCM, mas não só isso, para deixar mais interessante, eu vou ranqueá-los do mais fraco ao mais forte, levando em consideração os feitos de cada um e um pouco da minha opinião também. Dito isso, então se ajeita aí e vem comigo. 22º Barão Mordo. Começando pelo mago mais bucha já apresentado no universo Marvel. O Barão Mordo supostamente era um dos magos de confiança da anciã, mas que de mago mesmo o cara não tinha nada. Nem o pacote inicial da magia dos magos o cara demonstrou. Não vemos ele usando as mandalas mágicas que servem como escudos e nem sequer abrindo portais. Mas isso ele deveria saber, já que ele era professor. Mas não mostrar uma vezinha sequer é complicado. O Mordo só lutava na base do soco, ou dependendo das relíquias mágicas dele, o bastão do tribunal vivo, que é bem qualquer coisa para carregar esse nome, e as volantes botas de Voltor, que basicamente criam apoios mágicos para que o usuário possa correr pelo ar. E acabou. É isso, toda a magia do Mordo é essa. O cara só tem chance contra figurantes ou pessoas que não sabem lutar. Mano, o cara foi tirar o poder de um cidadão que só usava magia pra curar a coluna. Aí é mole, né, meu querido? E pra vocês terem uma ideia do quanto o Mordo é bucha, até a versão dele de Mago Supremo é uma piada. Em Multiverso da Loucura, ele luta com o Doutor Estranho algemado e ainda perde. Mano, o cara é o Mago Supremo e ainda não aprendeu a usar nenhuma magia. Ele continua só na porrada e nas relíquias mágicas. Mano, o Mordo é ridículo como mago. 21º Ned. O Ned vale muito aparecer nessa lista, já que ele nunca teve nenhum treinamento e mesmo assim foi capaz de abrir portais com quase perfeição, e mais de uma vez, diga-se de passagem, deixando até o Doutor Estranho relativamente impressionado. Você abriu um portal? Sim, senhor, eu abri. Lembrando que até os alunos de Camartage não abriam esses portais com a facilidade e efetividade que o Ned conseguiu. E aí fica a questão, será que vão explorar esse talento natural do Ned com a magia no futuro? Eu acho que não. Hello, darkness, my old friend. 20º lugar, Shang-Chi. O que um lutador está fazendo aqui nessa lista, né? Pois é, ainda vão ter mais dois nesse ranking, mas falando do Shang-Chi, boa parte do filme ele é um lutador normal, mas quando ele chega em Talô, a tia dele ensina as artes marciais de lá, e meio que mescla técnicas de luta com alguma ligação mística, já que é possível meio que manipular os ventos. Tanto a tia do Shang-Chi quanto a mãe dele podiam criar essas rajadas de vento. Mas não vemos propriamente o Shang-Chi usar, mas tecnicamente ele dominou essa habilidade. Vemos que ele a usou para enfrentar o Mandarim e assumir o controle dos 10 Anéis. Então se ele quisesse ele também poderia usar esses golpes de vento, mas como o foco dele é o combate físico, não dava para ele ir muito longe nesse ranking. 19º Punho de Ferro. Danny Rand, após sofrer um acidente de avião, foi acolhido em Kunlun, um reino mágico fora da dimensão terrena padrão. Então o Danny aprendeu as técnicas milenares das artes marciais de lá, e após derrotar um dragão, ele ganhou a habilidade do Punho de Ferro, que basicamente consistia em concentrar o Chi, uma energia espiritual, no próprio punho, fazendo acumular um poder incrível, capaz de desferir golpes absurdos. Nocautear pessoas é o básico que ele consegue. Até mesmo Luke Cage, com seu corpo incrivelmente resistente, não conseguiu tancar uma porrada do Punho de Ferro. Dito isso, espadas, paredes, portões lendários de contenção, tudo isso era pulverizado pelo poder do Punho de Ferro, e meio que também é possível imbuir outras armas com o Chi, aumentando seu poder. Vimos o Danny imbuindo pistolas e realizando disparos, e a Colleen, como Punho de Ferro, conseguiu imbuir a espada dela com o Chi, ficando muito a cara do haki do armamento de One Piece, e de fato é uma magia bem poderosa, mas que infelizmente só serve para isso mesmo, dar socos poderosos ou aumentar o poder de uma arma. Poderosa, mas pouco versátil. 18º, Echo.
Maya Lopes, também conhecida como Echo. Na sua série descobrimos que ela faz parte da tribo Choctaw, e essa tribo tem uma origem mística. Originalmente, eles não são da nossa dimensão, e por algum motivo, o lar deles colapsou e foram transportados para a dimensão terrena. E como eu disse, essa tribo tinha uma ligação forte com o misticismo, e apresentava um domínio sobre uma espécie de magia ancestral. E a Echo, como descendente dessa tribo, herdou esses poderes místicos, que basicamente concediam a ela um grande aumento na sua força física. Vimos ela mover um mecanismo de conexão de vagões de trem, que tinham prendido a perna protética dela. E também vemos ela ampliando suas capacidades de luta, no embate final com o Rei do Crime e seus capangas. E nessa luta, meio que ela conseguiu conceder poderes à sua amiga e à sua avó, que também ganharam uma boa capacidade de luta. E por fim, a Echo também demonstrou um poder de incapacitar o inimigo através do toque, e também acessar sua mente e suas memórias. Ela fez isso com o Rei do Crime, fazendo ele relembrar a infância traumática dele. E assim, são poderes bem legais, mas ainda estão bem abaixo na hierarquia de poder. 17º, Clea. Infelizmente vimos pouco da Clea, mas por ser sobrinha do Dormammu, se supõe que ela seja uma feiticeira extremamente poderosa, mas só vemos ela conjurar uma adaga mágica e rasgar o tecido da realidade, criando um portal para a dimensão negra, e só isso aí já foi um belo cartão de visitas, e espero que ela seja mais desenvolvida no Doutor Estranho 3. Até lá, fiquemos no aguardo. 16º, Mistério. Quentin Beck, um guerreiro mágico interdimensional. Opa, esse não, mas eu lembro da galera especulando dele ter poderes mágicos de verdade por conta dele fazer as mandalas mágicas similares ao do Doutor Estranho, mas o mistério é falcatrua pura, então cancela. Agora sim, 16º, Frigga. A esposa de Odin também possuía poderes mágicos, já que ela foi criada por bruxas. E a especialidade dela era a de criar ilusões para enganar seus inimigos. A habilidade é essa que ela passou para o seu filho Loki. E infelizmente não vimos muito da magia da Frigga, mas vimos ela enganar o Malek com uma ilusão. E encará-lo sozinha, chegando até mesmo a render ele com uma lâmina em sua garganta. Então a Frigga não era moleza. 15º, Billy Maximoff / Wicano. Teoricamente ele foi uma criação da Wanda dentro do Rex, mas creio que ele pode ser considerado como um personagem que de fato existiu, e o carinha herdou muito dos poderes mágicos da mãe. Na série nos foi mostrado ele usando telepatia e clarevidência, ao conseguir detectar o Visão pedindo socorro e enxergar nitidamente a situação que ele estava passando, ao se desmanchar saindo do Rex, e também conseguindo visualizar quando a Wanda estava em perigo também. Outro poder que ele manifestou foi de invadir a mente das pessoas e paralisá-las, e por fim também manifestou telecinese, conseguindo parar um disparo de uma bala. E assim, de fato são muitos poderes bem legais, mas por ser uma criança com zero treinamento, ele ainda tem muito o que desenvolver. Supostamente vamos ter uma versão dele em Agatha desde sempre, mas até lá, até vemos o que ele pode fazer, ele ainda fica bem abaixo nesse ranking. 14º, Thor. Tecnicamente, o Thor manifestou algumas habilidades mágicas. Lá em Thor Amor e Trovão, ele mostrou a capacidade de conjurar um traje novinho para ele. E vemos isso também em Ragnarok, ele batendo o guarda-chuva no chão e trocando de traje instantaneamente. E outra habilidade mágica que ele mostrou foi a de ser capaz de realizar encantamentos. No final de Amor e Trovão, ele fez um que concedia parte dos seus poderes para as crianças sequestradas pelo Gorr poderem lutar contra as criaturas das sombras. Irão possuir, por um tempo limitado, o poder de Thor! E se você parar pra pensar, essa é uma magia muito forte, dar poderes de Thor a outras pessoas. Mas pela magia do filho de Odin não ser algo tão bem desenvolvido, e esse não ser exatamente o foco dele, então meio que o Thor também não poderia ir tão longe. 13º, Homem-Formiga. Scott Lang, durante seus 2 anos de prisão domiciliar, se dedicou aos estudos da mágica.
magia, e com isso ele se tornou um grande mago, sendo capaz de manipular a realidade, conseguindo fazer com que objetos sumissem e reaparecessem à sua vontade. Ele foi capaz até mesmo de transformar seu corpo em um portal, de onde ele pode materializar objetos através da sua boca. E pode-se dizer que o Scott é um mestre da magia, já que ele conseguiu um discípulo, o agente Jimmy Woo, o qual conseguiu dominar uma fração dos poderes do Scott. Então o Homem-Formiga merecia demais aparecer nesse vídeo. 12º, Khonshu. Khonshu, o deus egípcio da lua. Ele apareceu no CM na série do seu avatar, o Cavaleiro da Lua, e além de conceder um traje especial que aumenta em muito o poder do usuário, o Khonshu foi capaz de criar ventos fortes, porém nada impressionante, mas ele também foi capaz de forçar um eclipse a acontecer. E fazer as estrelas do céu retornarem milhares de anos. Então, a manipulação que ele consegue fazer nos corpos celestes é absurda, modificando eles pelo tempo e espaço. Então, o Khonshu, na sua especialidade, é extremamente poderoso. E em combate com a Amit, ele mostrou ter a capacidade de aumentar a sua velocidade e de se desmaterializar, mesmo já sendo uma entidade mística. Vimos pouco dele ainda e seria bem legal ver mais do Khonshu usando seus poderes. 11º, Odin. Odin, também conhecido como o pai de todos. Teoricamente ele é um personagem com uma das magias mais poderosas do universo Marvel, já que ele tem a lendária Força Odin, um poder místico absurdo, mas que infelizmente não foi tão desenvolvido em live action. Me recordo do Thor pedindo forças a Odin antes de colocar os anéis de Nidavellir de volta ativa. Pai de todos, dê-me força. Então, teoricamente, a Força Odin estava presente ali ajudando o Thor. E também quando o Heimdall pediu forças a Odin para conjurar a Bifrost uma última vez. Pai de todos, deixe que a magia flua por mim só mais essa vez. E propriamente o Odin manifestando sua magia, temos ele sendo capaz de retirar os poderes do Thor. Eu agora tomo de você o seu poder! Em nome do meu pai! E do pai dele! Eu, Odin, pai de todos, amo você! E ainda jogando o encantamento no Mjolnir, para que só os dignos possam o erguer e receber o poder de Thor. E também há uma citação do Loki, de que o Odin foi capaz de enviar o Thor de Asgard até a Terra através de magia escura. Sem a Bifrost, quanta energia escura o pai de todos precisou reunir para trazer você para cá? Então o Odin de fato manja bem de magia, só não teve uma gama de usos dela bem desenvolvidos no CM. 10º lugar, Arthur Harrow. Arthur Harrow foi o avatar da deusa egípcia Amit, então seus poderes mágicos vinham diretamente de uma divindade, e ele os canalizava através do seu cajado, e uma das habilidades dele era uma espécie de ritual de julgamento, onde se avaliava toda a vida das pessoas, o passado e o futuro, para saber se ela seria uma boa ou má pessoa. Se julgada como boa, beleza, mas se julgada como má... Faleceu. Batia as botas. Outra habilidade do Harrow era a invocação de monstros. Vimos ele invocando um chacal demônio para atacar o Cavaleiro da Lua. E o Harrow também conseguia disparar ataques de magia pura, utilizando seu cajado. Um gosto do poder dos deuses que ofereço. Mas os poderes dele foram escalonando mais com o passar da série. O ritual de julgamento passou a poder ser executado à distância, e em várias pessoas ao mesmo tempo, apenas batendo o cajado no chão. E esse poder cresceu ainda mais. Quando ele chega no topo da pirâmide, ele conseguiu fazer um feitiço tão forte que deu poder a todos os seus seguidores para realizarem os julgamentos em massa. E vemos uma legião de almas sendo direcionadas para saciar a fome da Amit.
E com a Amit totalmente despertada, a magia do Harrow cresceu ainda mais, podendo realizar disparos de energia muito mais poderosos. O cara estava tão poderoso que ele conseguia lidar com 2 avatares ao mesmo tempo. E num golpe final, o Harrow podia absorver completamente a vida do seu inimigo. A magia desse cara era muito forte, tanto que foi preciso ser derrotado em off, porque naquela posição era fim de jogo pro Mark. Então eu quero mesmo ver se o poder do Jake Lockley tem justificativa para ele ter superado a magia do Harrow. Nono lugar, Hela. A deusa da morte de Asgard também mostrou uma boa afinidade com poderes mágicos. Supostamente a habilidade de conjurar espadas, necroespadas aliás, vinha da magia dela, só que em What If foi mostrado que é uma habilidade do elmo dela, mas também vemos ela conjurar espadas sem esse elmo, então fica um pouco confuso, é a magia da Hela, é o poder do elmo? Bom, pra mim, no mínimo, a magia dela influencia no poder do elmo, já que quanto mais ela foi ficando em Asgard, mais forte ela foi ficando, e maiores e mais poderosas foram ficando suas conjurações, chegando até mesmo a conjurar espadas grandes o suficiente para ferirem o Surtur. E outra habilidade mágica dela é a de se curar de ferimentos instantaneamente. Vemos a Hela ser ferida algumas vezes, e no local do golpe só se via um brilho mágico e nada de ferimento. E por fim, como deusa da morte, ela tinha habilidades de necromancia, e combinando com seus poderes, ela foi capaz de ressuscitar um exército asgardiano. Eu os trago de volta! Transformando-os em zumbis e deixando eles ao seu controle, além de também conseguir ressuscitar seu lobinho Fenrir, que estava só a capa da gaita, então a Hela também foi uma grande usuária de magia no UCM. Oitavo lugar, Loki. O Loki é um caso complicado, ele é tido como um grande usuário de magia, mas naturalmente ele não demonstra ser isso tudo não. O que ele consegue fazer com maestria é criar ilusões. Nisso o cara é profissional, ele já enganou o Thor várias vezes. Não! Até quando você vai cair nessa? E não só ele, como o Loki já trapaceou vários oponentes com as suas ilusões. Inclusive, elas poderiam ser tão boas ao ponto de serem ilusões físicas. E com isso ele conseguiu fingir sua própria morte, lá em Thor, o Mundo Sombrio. E assim ele conseguiu assumir o trono de Asgard, se passando pelo Odin. Mas seu maior feito de ilusão foi de uma variante dele, o velho Loki, que para distrair o Alioth, o brabo conseguiu simplesmente conjurar Asgard inteira. Simplesmente épico. Mas voltando ao Loki padrão, com o poder das ilusões, ele podia ocultar objetos. Ele fez isso com o Tesseract para ficar com ele sem ninguém saber, mas ele também usava esse artifício para pegar seus inimigos desprevenidos, sacando alguma arma do nada para atacá-los. E fora isso, os demais poderes do Loki nunca foram bem explorados. Já foi mostrando ele tendo uma espécie de telecinese, mas meio que só é usada quando o roteiro acha conveniente. No geral, o Loki esquece que tem esse poder de mover as coisas à distância. E outro poder que cai nesse mesmo problema são os ataques de explosão de magia. Ele só usa quando o roteirista lembra. E outro poder que o Loki mostrou foi o de acessar as memórias das pessoas e fazê-las relembrar de traumas do passado. Como foi quando ele fez isso com a Valkyria, fazendo ela relembrar o massacre da Hela. Meio que a variante feminina dele, a Sylvie, tem uma variação desse poder. Ela também pode assumir o controle da mente de quem ela tocar, o transformando num escravo ou um porta-voz dela. E junto do Loki, a Sylvie conseguiu ter poder suficiente para encantar o Alioth e assumir o seu controle. Mas o Loki também manifestou o poder de fazer as pessoas desaparecerem na sua frente e aparecerem em outros lugares. E também manipular suas sombras, como ele fez para capturar o X-5. Meio que o que ele pode fazer é meio inconsistente, mas que ele tem um bom domínio de magia ele tem, só faltou ser bem trabalhado. E seu maior feito de magia, e também possivelmente o maior feito de magia do CM, ele conseguiu dar vida a todas as linhas do tempo de todo o multiverso. Discordo muito disso? Sim,
mas é inegável o que aconteceu. Então o Loki varia muito, desde só saber fazer ilusões até efeitos de poder infinito. Então, como eu prefiro jogar pela versão padrão do Loki e não suas variantes, por ele nunca ter mostrado de fato ter tanto poder mágico assim, eu considero ele um usuário de magia bem inconsistente. Tipo, ele foi humilhado pelo Doutor Estranho só com um dos feitiços mais básicos, que é o de abrir portais. Então o Loki tem que ficar abaixo de qualquer mago que também consiga fazer isso. Sétimo lugar, o Wong. Desde o primeiro filme do Doutor Estranho, o Wong era um dos grandes magos de confiança da anciã. Ele assumiu o posto de bibliotecário de Camartage, após um antigo partir dessa para melhor. E ele esteve ao lado do Strange na linha de frente contra o Caecilius e seus subordinados. Acabou batendo as botas? Sim, mas retornou e é o que importa. E em Guerra Infinita, ele lutou contra o Falso de Ébano e o Seletor Obsidiano, ao lado do Tony e do Strange. E foi muito legal de ver eles lutando juntos. E detalhe pro Wong salvando a lata do Tony e arrancando o braço do filho do Thanos. Muito legal. E após o estalo do Thanos, que dizimou metade da população universal, inclusive o Mago Supremo Doutor Estranho, o Wong assumiu o posto de Mago Supremo. E, logicamente, esse título não pode ser dado a qualquer um. Então o Wong tem poder e conhecimento suficiente para isso. Mas, infelizmente, nunca vimos ele usar alguma magia muito impressionante. Ele só exibiu o pacote básico de magia, que são as mandalas mágicas, que servem como escudos, tanto os pequenos nas mãos como os que cobrem uma área maior. E também mostrou um excelente domínio da técnica de abrir portais, possivelmente sendo o melhor usuário deles na minha humilde opinião. E como alguns feitos, temos ele enfrentando sozinho esse monstrão que a Wanda mandou atrás da América Chaves. E mesmo não derrotando, o Wong mostrou uma excelente habilidade de luta, e também nos mostrou excelência no uso de relíquias mágicas. E no mano a mano, o Wong conseguiu derrotar o Abominável, lá naquelas lutas clandestinas. Assim, no geral isso é muito pouco para o Mago Supremo, mas é inegável que ele obteve o título merecidamente. Até mesmo o nada arrogante Doutor Estranho se curvou para ele. Então o Wonguinho merece respeito demais. Wonguinho! Sexto lugar, Caecilius. Caecilius foi um ex-aluno de Camartage, que se revoltou contra os ensinamentos da anciã e se voltou para o lado negro da força, se tornando um discípulo e subordinado do Dormammu. E por ter estudado em Camartage, supostamente ele tem o pacote inicial dos magos. Mas por que supostamente? Bom, é porque não vimos ele usar as mandalas mágicas, nem nenhuma outra arma típica conjurada. Só nos foi mostrado ele usando o anel de abrir portais. Aparentemente o negócio dele eram os poderes que o Dormammu poderia lhe conceder. E após ele completar o ritual para contactar o Dormammu e drenar poder da Dimensão Negra, aí sim seus poderes ganharam um upgrade. Agora ele tinha um domínio extremamente maior na Dimensão Espelhada, dobrando o espaço e a matéria como nenhum outro mago poderia. E mais legal ainda, ele agora podia dobrar o espaço e a matéria também no mundo real. Simplesmente absurdo. E ele também conseguiu armas finalmente. Agora ele podia conjurar lâminas semi-transparentes extremamente afiadas e perfeitas para o combate. E um feito dele que vale ser considerado é que ele conseguiu sair de um feitiço da Joia do Tempo. O Strange fez o tempo voltar para que o Sanctum de Hong Kong fosse restaurado, e o Caecilius e seus subordinados também estavam retrocedendo no tempo. Mas o cara conseguiu se desvencilhar do feitiço e livrar seus subordinados também. Esse foi um feito muito interessante, e por mais que ele tenha conseguido matar a anciã, foi na pura vigarice. Num combate 1 contra 1, ele nunca venceria ela. No começo do filme, ele sequer encara a anciã, ele só manda seus subordinados irem apanhar e foge de lá. E na luta final, mesmo com 2 subordinados lutando junto dele, ele também apanhou da anciã. Então por isso o Caecilius vai ficar abaixo dela. Quinto lugar, Agatha Harkness. A história da Agatha no CM começa lá em 1693, em Salem, Massachusetts,
Sim, Salem, a cidade das bruxas. E nos é mostrado a Agatha sendo levada pelas bruxas do Coven, do grupinho de bruxas que ela fazia parte, para ser executada por conta dos crimes que ela cometeu, que seriam roubar conhecimentos acima da hierarquia dela, mas não só isso, como também praticar magia das trevas. E a Agatha até tenta apelar para o sentimentalismo, mas seu destino estava selado. As bruxas de Salem disparam rajadas de energia contra a Agatha, com o intuito de exterminá-la. E até parecia que estava funcionando, mas a Agatha é vigarista demais. Na verdade, ela passou a absorver todo o poder das bruxas que estavam a atacando, e nem mesmo a bruxa líder do Coven teve poder suficiente para parar a Agatha, que sugou até a última gota dos poderes delas, deixando-as só a capa da gaita. E após isso, a Agatha meio que ficou em off, até que a Wanda teve o surto e criou o Rex, aprisionando a cidade de Westview como seu mundinho perfeito. E essa quantidade de magia que a Wanda liberou despertou o interesse da Agatha, que se dirigiu até lá para descobrir o que estava acontecendo e aproveitar para roubar os poderes da Wanda também. Ela conseguiu se infiltrar sem levantar suspeitas e manipular todo mundo que ela queria, inclusive a Wanda. Até que chegou o momento oportuno de se revelar. Wanda, não achou que era a única garota mágica na cidade, achou? O nome é Agatha Harkness. É um prazer finalmente te conhecer. E ela já começa humilhando a Wanda, emulando uma certa telecinese com a sua magia e jogando ela pra lá e pra cá. E ainda criando algemas mágicas que imobilizaram a Wanda, deixando ela totalmente sem reação. E mesmo solta, a Wanda não poderia fazer nada ali. A Agatha traçou runas no porão, que impediam a Wanda de usar seus poderes. Daí ela só podia seguir o fluxo mesmo. E a Agatha também demonstrou a capacidade de invadir a mente das pessoas. Ela fez isso para mostrar pra Wanda que ela era a vilã por trás de tudo. Quem te bagunçou tudo aqui? Foi a Agatha e mais ninguém. E também consegui fazer um tour pelas memórias dela, para descobrir qual a origem dos seus poderes. E após ela ver que era magia do caos, magia da boa, a Agatha decidiu que queria esses poderes para ela. Então ela passa a provocar a Wanda para que ela a atacasse e assim absorver seus poderes. E detalhe, pra Agatha criando cordas de magia para torturar os filhos da Wanda. Torturar crianças, Agatha, sério. Bruxas como você são a razão para acharem que envenenamos maçãs, roubamos crianças e comemos bebês. Bebês são deliciosos. Bebês são deliciosos. Bebês são deliciosos. Mal sabia eu que isso é pouco pra Agatha. Bom, a Agatha não tinha só poder, ela também tinha muito conhecimento, e ele vinha principalmente do Darkhold que estava em sua posse. Com isso, ela era um especialista em magia das trevas, e também aumentou em muito a sua resistência física. Vimos a Wanda jogar um carro nela e a Agatha saiu ilesa. Ah, e só pra constar também, a Agatha também pode realizar disparos de magia pura. Mas, como eu disse, o objetivo da Agatha era roubar os poderes da Wanda, e até parecia que daria certo, mas a Wandinha acabou passando a perna nela, removeu seus poderes e aprisionou a Agatha num personagem fictício. Mas, porém, contudo, todavia, vemos que na série da Agatha, ela se libertará do feitiço e partirá numa missão para recuperar seus poderes. Então, fiquemos no aguardo de mais mitadas da Agatha. Quarto lugar, a Anciã. A Anciã não recebeu um nome de fato, ela só foi referida como Anciã ou Ser Ancião, e ela detinha o posto de mago, no caso Maga Suprema. Ela possuía esse título há muito tempo, e ninguém sabia ao certo a sua idade, só se sabia que ela era celta, então devia ser em torno de 2000 anos. Mas ao longo de todo esse tempo, ela acumulou muito poder e conhecimento. Ela também possui o pacote inicial dos magos, com as mandalas mágicas usadas como escudos, e detalhe que ela possuía uma mandala mágica meio que exclusiva dela, que eram em formato de leque, a qual eram muito úteis em combate, por serem bastante afiadas e também podiam ser usadas sendo arremessadas nos inimigos, e como um bumerangue elas podiam retornar para a mão do anciã, se tornando armas letais. E ela também dominava o anel de abrir portais, padrão né? Mas ela também tinha o domínio da projeção astral, que aliás ela usou para botar o Stephen no lugar dele. Só que eu sei quem é você. Ih, rapaz. E nessa cena também ela meio que mostrou um domínio sobre várias dimensões, fazendo o estranho viajar loucamente por várias realidades, com aspectos bizarros.
E a anciã também podia acessar a dimensão espelhada, e lá ela demonstrou um alto domínio, dobrando o espaço e a matéria com maestria. E mais tarde descobrimos que essa habilidade toda na dimensão espelhada era por conta dela sugar poder da dimensão negra, que também era a explicação da longevidade da sua vida. Desonesto? Sim, mas fazer o que, né? E em se tratando de habilidade de luta, na minha humilde opinião, a anciã era a mais poderosa. Todas as cenas de luta dela são fantásticas. Temos ela enfrentando sozinha o Caecilius e vários de seus seguidores, os forçando a fugir da luta. E novamente, quando eles se enfrentaram, a anciã se mostrou superior em combate mais uma vez, lutando sozinha contra o Caecilius e mais 2 subordinados. Ela só perdeu porque o Caecilius usou a tática da vigarice e atacou ela através do corpo do seu subordinado. E assim, infelizmente, a anciã acabou sendo derrotada. Ah, e outro momento bem legal da anciã foi em Ultimato. Vemos que a anciã ajudou na batalha da cidade, derrubando os Chitauris usando suas mandalas de leque. A anciã era brabíssima. Terceiro lugar, Dormammu. O grande Dormammu é o governante da dimensão negra, um lugar além do tempo, e o Dormammu é o ser máximo dessa dimensão, e nas palavras do próprio Wong, ele é o conquistador cósmico, o destruidor de mundos, um ser de poder infinito e fome interminável, em uma missão de invadir cada universo e levar todos os mundos para sua dimensão negra. Mano, olha a descrição desse desgraçado. Ele é o governante de uma dimensão inteira, é tido como destruidor de mundos e com poder infinito. Basicamente ele é imbatível. O cara é magia pura. Vemos uma fração do que ele pode fazer quando ele estava a ponto de invadir a Terra. E tudo ali estava sendo assimilado pela dimensão negra do Dormammu. Felizmente o Estranho evitou isso, mas também vimos mais do Dormammu na luta direta com o Strange. Podemos ver a gama variada de poderes que ele tem, pelos variados modos que ele vai matando o Estranho. Num X1 convencional, o Dormammu é imbatível, ele só acaba perdendo pela armadilha do Strange com o olho de Agamotto, porque senão o mundo já era. No poder bruto, o Dormammu é topo dos topos, mas ele não conseguiu lidar com o feitiço do Strange, então por isso o Dormammu acaba ficando atrás dele. Mas assim, agora que o Strange não tem mais a Joia do Tempo, o Dormammu podia fazer uma visitinha à Terra, né? Só pra checar uma coisinha. Segundo lugar, Doutor Estranho. Stephen Strange iniciou nas artes místicas após sofrer um acidente de carro e perder o domínio dos movimentos das mãos, então ele partiu em busca de algum tratamento, e essa busca o levou até Camartage, a Hogwarts da Marvel, e lá ele iniciou seus aprendizados de magia, e de início ele até passou aperto, mas depois o cara pegou o jeito e não parou mais. O Strange, que já era uma lenda da medicina, se mostrou um prodígio também na magia, consumindo e assimilando todo o conhecimento disponível, dominando magias cada vez mais complexas. O cara aprendeu a projeção astral, que basicamente é projetar a alma para fora do corpo, e usou isso para estudar enquanto dorme. Isso sim é dedicação aos estudos. Só que o Strange também tem uma tendência de arrogância enorme dentro dele. Ele tende a só seguir as ordens que ele quer. Exemplo: manipular o tempo usando o olho de Agamotto era proibido, mas foi só ele ter a oportunidade que ele foi lá fazer uso dele. A dimensão negra. Vida eterna. Você quer ficar preso revivendo inúmeras vezes para sempre ou nem mesmo ter existido? Tomou um esculacho? Tomou, mas também reconheceram o talento absurdo dele. O que você fez requer mais do que só memória. Você nasceu para as artes místicas. E talento esse que foi capaz de impedir a invasão do Dormammu. Usando com sabedoria o olho de Agamotto, o Strange aprisionou o grande Dormammu em um loop temporal infinito, o fazendo desistir da sua invasão à Terra, e salvando assim o mundo. Meio que essa façanha o rendeu o título de Mago Supremo, e segundo a anciã, o Estranho supostamente seria o melhor Mago Supremo da história. O Estranho supostamente será o melhor de nós. Então a patente do homem é altíssima. Tanto, aliás, que ele foi crucial para a derrota do Thanos. Lá em Guerra Infinita, o Strange usou novamente o olho de Agamotto para achar alguma possibilidade de vencer o Thanos.
E de fato, ele conseguiu e assegurou a vitória. Mas ainda em Guerra Infinita, sempre é importantíssimo citar um embate lendário que o Strange teve contra o Thanos. O Titã Louco usando a manopla com 4 joias do infinito, poder, realidade, espaço e alma, versus o arsenal de magias do Mago Supremo. E assim, ele acabou não vencendo a luta, mas deu um show de magia. A gama de poderes dele é extremamente variada. Ele tem o pacote inicial da magia dos magos, com as mandalas mágicas que servem de escudo, e ele também tem o uso magistral de portais, que sempre é bom salientar que só com eles ele solou o Loki com tranquilidade. Eu despenquei por 30 minutos! Todo seu aprendiz. Passar bem. E como já dito, ele também dominava a projeção astral, chegando até mesmo a auxiliar na sua própria cirurgia. Um pouco mais alto. Por favor, cuidado com a agulha. O Doutor Estranho também dominou a capacidade de acessar a dimensão espelhada, dobrando o espaço e a matéria de lá à sua vontade. E uma relíquia mágica que o Doutor Estranho possui é o Manto de Levitação, uma espécie de capa que tem consciência própria e dá ao usuário a habilidade de voar, além de que, por ter vontade própria, ele também é útil em combate, como ajudando a desviar golpes, atacar efetivamente o inimigo e ainda pode orientar o usuário a tomar uma melhor decisão. E o manto também tem uma resistência bem legal também. Ele impediu o Thanos de fechar a mão da manopla por um bom tempo. Sai, desgraça! Mas voltando para as magias do Strange, no começo de Multiverso da Loucura, o Doutor Estranho mostrou que evoluiu muito as suas magias, podendo dobrar a realidade quase como se estivesse na dimensão espelhada. O que nos leva ao questionamento, será que ele andou fazendo uso da dimensão negra? Suspeito. Bom, além disso, ele também evoluiu suas mandalas a ponto de virarem serras extremamente afiadas, desenvolveu a habilidade de conjurar uma espécie de labareda de fogo verde e também conjurar criaturas ou partes delas para o ajudarem. Vemos essa cabeça monstruosa surgindo do chão e também o Estranho conjurando braços gigantes que ele usa para arrancar um poste do chão e usá-lo para empalar o olho do monstro e arrancá-lo fora. Realmente o Doutor Estranho aumentou bastante sua gama de magias. Pena que daí pro final do filme foi só ladeira abaixo. Uma certa bruxinha solou ele, mas ainda vemos o Stephen fazendo uso do Darkhold, realizando a dominação onírica em um cadáver. Doideira, mas ele conseguiu. E meio que o uso do Darkhold despertou o terceiro olho nele, então supostamente ele tá mais poderoso, mas precisamos aguardar para ver isso de fato. E espero muito que Strange volte ao topo dos topos do CM. E para deixar o vídeo mais completo, vou falar um pouco das variantes do Doutor Estranho que já apareceram no CM. Doutor Estranho Defensor. Essa variante do Doutor Estranho tinha o título de Mago Supremo, mas infelizmente vimos muito pouco dele. Ele estava na busca do livro dos Vishantes junto da América Chaves, quando eles estavam sendo perseguidos por um demônio que a Wanda enviou, e só vemos ele usando uma magia de congelamento, que paralisou o demônio por algum tempo, e também utilizando seus poderes para criar uma contenção mágica no monstro, mas que não foi tão forte e ele acabou sendo ferido mortalmente, só dando tempo de ajudar a América Chaves a escapar antes da sua morte definitiva. Doutor Estranho dos Illuminatis. Vemos menos ainda dessa variante, só sabemos que ele fez uso do Darkhold, acabou sendo corrompido pelo mal e causou a destruição de um universo, mas ele também foi capaz de acessar o livro dos Vishantes e usar junto dos Illuminatis para derrotar o Thanos, e após isso o Raio Negro deu um grito no ouvido dele e mandou ele de arrasta para cima. Doutor Estranho Sombrio.
Esse foi outro Doutor Estranho que foi corrompido pelo Darkhold, e os feitos dele seriam basicamente ele ser um caçador e exterminador de Doutores Estranhos pelo multiverso, mas sinceramente achei ele fraquinho demais. Na luta dele com o Doutor Estranho principal, ele não demonstra ser grande coisa, e acaba sendo derrotado pelo poder da música. E agora vamos para a maior usuária de magia do universo Marvel. Primeiro lugar, Wanda Maximoff. Wandinha Maximoff começou sua trajetória no CM como uma aprimorada, tendo seus poderes atribuídos a experimentos feitos pelo Barão Strucker, e a princípio seus poderes eram de telecinese e de manipulação mental, mas em WandaVision nos foi revelado que na verdade os poderes da Wanda são manifestações da magia do caos, ou seja, a Wanda era uma bruxa. Você é uma bruxa, Wanda! E o primeiro feitiço que a Wanda teria lançado foi o que salvou ela e seu irmão Pietro de serem explodidos pelo míssil Stark. Ela usou um feitiço de probabilidade, que fez com que ele não detonasse. E a princípio, como a Wanda tinha zero conhecimento de magia, ela tomou um apavoro da Agatha. Isso são runas, Wanda. Num determinado espaço, apenas a bruxa que traçou as runas pode usar magia. Não sabe os princípios fundamentais? Mas ela mostrou aprender muito rápido, virando o feitiço contra a feiticeira, usando a tática das runas, incapacitando a Agatha de usar magia. Runas. Em um determinado espaço, apenas a bruxa que as traçou pode usar magia. Obrigada pela aula. Daí a Wandinha recupera seus poderes e aproveita para sugar os da Agatha também, se despertando como a Feiticeira Escarlate, uma entidade lendária da magia do caos, que supera o poder do Mago Supremo. A Feiticeira Escarlate não nasce, ela é forjada. Ela não tem coven, não precisa de encantamento. O poder dela é superior ao do Mago Supremo. E quando a Wanda passou a estudar o Darkhold, ela uniu poder e conhecimento, deixando ela quase imbatível. Já vemos em WandaVision ela usando a projeção astral para conciliar a vida tranquila numa cabana nas montanhas com seu estudo das artes das trevas, a fim de recuperar os filhos perdidos. E pulando para o multiverso da loucura, vimos ela simplesmente fazendo o que queria e humilhando todos os supostos maiores magos da Terra, incluindo o atual Mago Supremo, o Wong. Basicamente, a magia do caos da Wanda deu a ela a capacidade de praticamente fazer qualquer coisa. Em invocação e controle de monstros, vemos 2 deles que a Wanda mandou para capturarem a América Chaves. Ela também podia criar ilusões, como ela fez enganando no primeiro momento o Doutor Estranho. E ela também podia invadir mentes, como foi para derrubar os escudos e magia de Camartage. Corra! Olha o demônio! Corre! É o diabo! E, escalonando ainda mais, ela foi capaz de subjugar só o Charles Xavier nos poderes mentais. Simplesmente absurdo. E sua resistência corporal também foi ampliada, junto de sua telecinese e rajadas de magia, fazendo ela tancar os tiros de canhão mágico e destroçar toda a estrutura de Camartage. Aliás, a Wanda também tancou as porradas da América Chaves, que são bem poderosas, aliás. E a bruxinha também possui aquela básica manipulação da realidade. A depender do humor da Wanda, ela podia desintegrar completamente seus inimigos, como ela fez com o homem mais burro que existe. Sumir com partes do corpo, como foi com o Raio Negro, absorver poderes, como foi com a Capitã Marvel, teletransporte. Mano, sei lá como ela conseguiu sair da dimensão espelhada sem um anel de acesso. Ela quebrou totalmente a lógica de como as coisas funcionavam. E com o Darkhold, ela também foi capaz de fazer a dominação onírica e assumir o corpo da Wanda de outro universo. E sempre vale ressaltar que ela passou o filme inteiro humilhando o Doutor Estranho, o suposto maior mago supremo da história.
E ela só perdeu porque caiu em si e viu todo o mal que estava fazendo, decidindo fazer um alto sacrifício, porque ninguém era páreo para os poderes dela. Então, na magia, Wandinha Maximoff é topo dos topos no universo Marvel. E para citar outras variantes da Wanda, nos foram apresentadas duas delas. Wanda Zumbi. Vimos em What If uma variante da Wanda, só que infectada por um vírus zumbi, e mesmo sendo uma morta-viva, a magia da Wanda ainda era extremamente poderosa, chegando a trocar golpes com o Hulk. Wanda Merlin. Também em What If, no universo renascentista, podemos ver uma versão bem legal da Wanda, que era a Wanda Merlin. Ela conseguiu puxar a Capitã Carter de outro universo para ajudar a salvar o dela, e também vimos ela conseguindo estabilizar uma fenda dimensional, ao mesmo tempo que ela conseguiu conter um rei Thor. E para você que chegou até aqui, não vai embora ainda não, que ainda temos um usuário de magia bônus. Doutor Estranho Supremo. Essa daqui é uma variante especial do Doutor Estranho. Ele nos foi apresentado no episódio 4 da primeira temporada de What If, e lá vemos um universo que Strange perde a Christine em vez das mãos. Então ele parte para aprender magia para ressuscitar ela. Só que ele descobre que a morte da Christine é um ponto absoluto no tempo daquele universo, e que caso ele fosse evitado, todo o universo sucumbiria. Mas o homem era um gado, não tinha jeito. Ele decide ir atrás de conhecimento para aprender a reverter um ponto absoluto no tempo. O problema era que só conhecimento não seria suficiente, ele precisava se tornar muito mais poderoso. Então ele passou a usar a técnica de absorver criaturas místicas e agregar os poderes mágicos delas ao seu próprio ser. E ele começa com criaturas mais fraquinhas, mas a fome pelo poder vai fazendo ele invocar criaturas mais e mais poderosas. O homem não estava perdoando nada, quer dizer, ele só rejeitou um inseto, mas de resto ele foi amassando e mandando para dentro. E ele fez isso durante vários dias. Tantos dias, na verdade, que se passaram séculos. É dito isso quando ele reencontra o protetor da biblioteca de Cagliostro. Você usou magia por séculos para não envelhecer. Mas vida que segue, e de fato o Estranho acumulou uma quantidade de poder absurdo, tanto que de fato ele conseguiu romper o ponto absoluto no tempo, e salvou a Christine da morte. Detalhe para a aparência demoníaca que o Estranho ficou. E outro problema foi que de fato isso causou a destruição desse universo. Boa, Strange! Mas no fim da primeira temporada, ele pôde se redimir. O Vigia convocou ele para a equipe dos Guardiões do Multiverso. E sinceramente o cara era 99,9% do poder da equipe. Ele que deu a capacidade para toda a equipe enfrentar o Ultron, sem serem eliminados numa tacada só. Mano, o cara engoliu uma explosão cósmica do Ultron infinito. Brabo demais. Além dele ser o único que conseguia enfrentar ele no mano a mano, sendo crucial para a derrota dele, e eliminando a maior ameaça até então ao multiverso. E sim, ele aparece como vilão na segunda temporada de What If, mas eu odiei que o arco de redenção dele foi totalmente jogado no lixo, além de que as escalas de poder na luta contra a Kahhora e a Capitã Carter serem tão sem lógica que eu tive a brilhante ideia de fingir que não era canônico. Eu preferi imaginar que a história do Estranho Supremo acabou mesmo no fim da primeira temporada. Dito isso, o Doutor Estranho Supremo foi o maior usuário de magia do multiverso da Marvel. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Diz aí nos comentários qual o seu usuário de magia favorito da Marvel, ou também comenta se eu cometi algum crime nesse ranqueamento. Eu acho que nos vemos na próxima, fiquem com Deus e tchau!